acho que hoje ninguém quer ler o livro. Final de ano, todo mundo ocupado. Oi, Renata. Eu já entrei, saí, cancelei, tava pensando em já cancelar, porque já tem 10 minutos, não apareceu ninguém. Não sei se eu cancelo, não sei se o pessoal tá final de ano, resolvendo a vida, né? Tô aqui já, quer ver? Já 8 minutos esperando. Cancelei a primeira live. Loba, pra fora. Peraí, pra fora. Vem, loba. Loba, pra fora. Pra fora. Pra fora. Ai, loba. Não. Loba, pra fora. Oi, Renata. Oi, Debinha. Acho que eu vou cancelar. Cancelar a live. Eu fiquei, eu já... Aí, agora a Andréia chegou, o pessoal tá chegando. Sejam bem-vindas. Aperta nos coraçõezinhos para ver se vem mais gente, para chamar as pessoas. Nossa, eu fiquei 8 minutos aqui, eu falei, cadê o povo? Ninguém vem. Aperta os coraçõezinhos para ver se chama mais gente. Aí. Que aí o Instagram chama. Hoje tem barulho lá fora da obra, tem barulho do vizinho, tem barulho do jardineiro lá do vizinho também. Tem tudo acontecendo aqui. Na última leitura a gente falou deixando a dor ser dor e como se colocar. Você não trazer suposições, fazendo-se ouvir do que o outro sente, não querendo que o outro adivinhe o que você sente, sabendo trazer uma comunicação clara. Atrasou hoje, Renata? Bom, mas é bom que a gente está aqui, então vamos começar. Estamos só nós duas, Renata e Débora. Nós três, né? Quer dizer. Esperar mais um pouquinho, né? E aí, da última live, estava falando também, fazendo-se ouvir, né? E o exercício que a gente fez foi de você fechar os olhos e se colocar diante da pessoa que você tem alguma dificuldade, que acabou sendo o finalzinho, né? A meditação. Pensar na pessoa e o que aquilo significava para você e como é que você se sentia no hoje. Porque às vezes a gente fica preso lá naquela vivência do passado e hoje você já está diferente, já se sente diferente e nem percebeu que isso mudou, né? Não sei se eu espero um pouquinho mais. Oi, Marina. Seja bem-vinda. Eu falei para Débora. Débora, traz a Marina para a aula de yoga. Bom, acho que eu já vou começar, porque já passou mais de 10 minutos, né, do horário que a gente inicia. Hoje o tema é ouvindo a verdade do outro. Além de aprender a comunicar-se de um modo em que você provavelmente será ouvido, a comunicação habilidosa também requer que você seja capaz de escutar. Especialmente em relacionamentos problemáticos, uma pessoa pode ficar tão acostumada a julgar, ameaçar, pregar e se fechar, que a capacidade de ouvir o que o outro está dizendo pode ficar seriamente prejudicada. Muitas vezes parecemos estar escutando, enquanto um rio de julgamentos
solapa a integridade da nossa aparente receptividade. Então você está escutando o outro, mas você está julgando tanto que na realidade você não está escutando o que o outro está dizendo. Você está escutando aquilo que você quer ouvir por causa dos seus julgamentos, talvez. Ou então escutando com muita reatividade, né? Sem receber, sem acolher o que o outro diz. A escuta ativa, pôr de lado a nossa própria agenda para escutar o que o outro está dizendo, é uma habilidade que a maioria de nós precisa cultivar. Escutar ativamente é uma qualidade da atenção que é experimentada, como amor e carinho. Assim, promove segurança, respeito, confiança, entendimento e intimidade. Ela encoraja as pessoas a serem honestas e abertas. Para realmente escutar alguém, você deve ter tempo para escutar e querer ouvir o que eles querem dizer. Você deve querer chegar a uma solução pacífica e prática. Para poder realmente escutar, você deve estar disposto a suspender temporariamente os seus próprios julgamentos e ouvir plenamente a experiência de outra pessoa. Enquanto presta atenção, você deve realmente tentar ver o mundo como eles veem, mesmo que a visão deles seja completamente diferente da sua. Isso aqui me lembrou de Teve uma experiência que eu passei lá na Vipassana, num curso de redução de estresse, MBSR, em que... Não, eu nem sei se foi nesse ou se foi numa outra... Acho que foi numa confraternização dos voluntários. Não, acho que foi na confraternização dos voluntários. Em que você ficava parado de frente para outra pessoa, olhando nos olhos dela. Ela conversava com você por 5 minutos. E você não podia fazer nada. Você apenas ouvia. E isso foi uma eternidade para mim. Porque você não pode concordar nem discordar. Você não pode comentar. Você não pode reagir. Você apenas olha para a pessoa. Então você apenas ouve. Você olha nos olhos dela por 5 minutos, enquanto ela conta uma história, a vida dela, fala qualquer coisa que ela está com vontade de falar. E você apenas ouve. Eu tive que me conter o tempo todo, porque a vontade é de dizer, mas eu acho isso, mas isso aqui. A gente está o tempo todo interferindo na fala do outro. A gente está o tempo todo querendo trazer os nossos pensamentos, as nossas ideias para o outro. E eu achei isso impressionante. Eu achei uma coisa tão esquisita, como essa percepção ficou muito clara do quanto a gente não sabe ouvir. O outro está falando e você nem terminou de ouvir, nem assimilou, já está falando por cima. E eu sou muito assim, então eu estou o tempo todo, depois dessa experiência, eu passei a observar o quanto eu interfiro na fala do outro, o quanto eu não escuto com cuidado e como isso é treino, como é importante a gente treinar isso. Ir aos poucos, treinando, observando, deixa o outro falar, aceita, acolhe, e aí depois você diz o que você acha, porque às vezes a outra pessoa nem terminou de dizer o que ela sente e você já está lá bombardeando, falando. Então isso aí para mim foi muito impactante essa experiência. Além de ouvir as palavras obviamente perceptíveis, existe um nível de audição que o analista Otto Rank chamou de escutar com o terceiro ouvido. Essa atenção tem a ver com escutar as palavras e sentimentos que podem não ser ditos. É ouvir nas entrelinhas. Quando as pessoas estão assustadas e zangadas, elas podem estar desatentas ao grande espectro dos seus sentimentos e ser incapazes ou não querer expressar a verdade. Ela está escondendo o que ela está sentindo. Ser aberto e ouvir com o coração e toda a atenção permite a você escutar mensagens não verbais no diálogo. É preciso receptividade e vontade de ouvir a verdade por trás das palavras do outro. E essa experiência lá na Vipassana, agora eu lembrei, é para você aprender a ouvir com plena atenção. Porque você está ouvindo o que a pessoa está dizendo e está pensando no que você vai fazer depois.
Você está ouvindo o que a pessoa está dizendo e está pensando em outra coisa. Então você não está ali, você não está presente, não está atento, completamente atento, né? E isso é muito diferente quando você experimenta isso, ouvir verdadeiramente com o coração, estar disponível ao outro. Se você tende a ser controlador ou defensivo, isso pode ser muito ameaçador, porque você pode ter que se expor a maneiras de pensar bem diferentes das que você acha que são certas. Assim como compartilhar os seus verdadeiros sentimentos com os outros requer coragem, o mesmo acontece com escutar a verdade. Só por escutar, você se arrisca a mudar as suas atitudes e a ouvir verdades que talvez você também não queira escutar. Quando você escuta com empatia, você entende melhor aquela pessoa. Empatia e percepção dos sentimentos e motivações verdadeiras de outra pessoa podem abrir o seu coração e a sua mente, mudando seus pensamentos e respostas emocionais em relação a ela. Uma amiga minha estava irritada e fechada um dia desses no trabalho. Perguntei a ela se alguma coisa a estava incomodando. Ela disse que tudo estava bem. A sua linguagem corporal e o tom de voz indicavam o contrário. Sentei-me em silêncio, relaxei e me imaginei conversando com ela. Eu escutei a verdade por trás das palavras que ela tinha me dito. Ouvia dizer que estudava com medo de não ser boa o bastante no seu trabalho. Não, que estava com medo de não ser boa o bastante no seu trabalho. Ela tinha medo que os outros não gostassem dela. Eu ouvi as suas inseguranças da sua irritação. As suas inseguranças e confiei na minha intuição de que era isso que estava por trás da sua irritação. No dia seguinte, eu expressei sinceramente o meu apreço por ela e pelo seu trabalho. Isso abriu uma discussão necessária e a deixou mais segura. O seu humor mudou radicalmente depois desse encontro. Se escutarmos profundamente, geralmente poderemos ouvir o ser humano primeiro universal, pedindo para ser respeitado e amado. Além de assumir responsabilidade pela nossa experiência e falar com o outro de uma maneira clara e não agressiva, para perdoar é preciso não esquecer de compartilhar das suas emoções, da sua consciência de quem você é, para o outro, mantendo seu coração aberto, se lembrando de que existe um lugar neles que é sábio e afetuoso. Isso ajudará você a permanecer centrado e a sustentar uma atmosfera de segurança, de modo que vocês dois possam baixar as suas defesas e escutar melhor um ao outro. Se existe raiva, se existe mágoa, se existe algo ainda muito mal resolvido, aí que você não consegue escutar mesmo com clareza. Então, isso aqui que ela falou, baixar as suas defesas e deixar o outro falar, deixar o outro te ouvir e você ouvir o outro. Para se comunicar, você precisa estar disposto a ver o outro de uma maneira diferente. Considere uma pessoa de quem você está com raiva. A maneira como você percebe essa pessoa está limitada à maneira como ele ou ela agiu no passado? Você já chegou à conclusão de que aquela pessoa é de uma certa maneira e que nunca vai mudar? Isto é, Anthony sempre será um idiota. O meu marido é sempre teimoso. Pode ser perfeitamente compreensível que você pense assim, mas perdoar requer que você elimine ou pelo menos suspenda percepções negativas e limitadas como sendo a verdade completa e final. Ver além dos limites da história do outro é uma maneira garantida de se mover além dos próprios limites. Então agora nós vamos para a parte 2, perdoando sua família. Até aqui ela disse, seja gentil com você, acolha a sua dor, se permita sentir a raiva, tenha uma fala verdadeira, uma escuta verdadeira, consciente, né? Reconheça a sua fala, reconheça a sua escuta, acolha as suas emoções. E agora vamos parte 2, perdoando sua família.
É todo um processo em que nós vamos vivenciando até chegar ao perdão. Perdoar os seus pais, capítulo 6. Agora que você teve a oportunidade de praticar o perdão em território neutro, que é lá no início do livro, né? Está na hora de levá-lo para casa. Perdoar os nossos pais, irmãos, filhos, cônjuge ou outro ente significativo é geralmente o nosso maior desafio e por isso nos oferece a mais profunda oportunidade de nos curarmos, com a exceção de nos perdoarmos plenamente. Então, para que a gente se cure, a gente precisa se perdoar também. Conseguir a paz nos nossos relacionamentos com os nossos pais e outros membros da família é crucial para a nossa paz interior. Não importa como nós tenhamos nos afastado deles, continuamos ligados. Como Paul Pearsall, PhD, escreve no seu livro The Power of the Family, Strength, Comfort and Healing, o poder da família, força, conforto e cura. A minha pronúncia é horrível, né? Faz tanto tempo que eu não falo inglês. Nós não podemos nos desfazer do que não adquirimos. Assim, o amor dentro da família não é adquirido, merecido ou escolhido. É atribuído pela nossa humanidade, pela nossa evolução. Pare dentro da sua própria família. A energia que é o universo liga todos vocês para sempre. E uma falha na reconciliação apenas causa dor desnecessária e sem fim na sua alma, enquanto você vive na ilusão da separação. Nascendo para a maturidade. Não existe nenhum relacionamento potencialmente tão importante quanto entre pais e filhos. Na grande maioria das vezes, é sobre esse relacionamento que é formado o fundamento emocional das nossas vidas. Depois de 9 meses no útero seguro, partimos para o mundo externo. O processo natural de nascimento nos leva até o ponto onde é cortado o cordão umbilical e se estabelece a nossa autonomia física. Nós chegamos impressionáveis, abertos, seguindo as dicas de nossos pais, diretores temporários das nossas vidas. Então, nos anos seguintes, aprendemos as nossas primeiras lições sobre amor e ódio, segurança ou insegurança, generosidade ou medo e avareza, autorrespeito ou vergonha e autodepreciação, a necessidade de controle versus a segurança na vulnerabilidade. Quando chegamos à maturidade, temos a oportunidade de conquistar um novo tipo de autonomia, que é primordial para o crescimento emocional contínuo e essencial para o amadurecimento espiritual. Se não possuirmos um relacionamento saudável com os nossos pais, essa nova autonomia requererá um novo nascimento. Ao invés de cortarmos o cordão umbilical físico, nós agora temos que cortar o cordão umbilical que nos prende aos nossos pais, que se desenvolveu a partir de uma série de necessidades insatisfeitas e de expectativas não realizadas. Muitas vezes esse cordão é feito de raiva, julgamentos, culpa, vergonha e acusações. Se ele continuar preso, uma parte de nós ficará pequena, nosso coração ficará fechado e, como todo ressentimento, nos manterá reféns do passado. Cortar o cordão umbilical exige que não esperemos ou precisemos dos nossos pais para nos nutrir, amar e apoiar. Se eles não forem capazes de fazê-lo em um determinado momento, o perdão serve como piedoso bisturi que corta o cordão umbilical e nos liberta. De volta ao lar. Se você está entre os poucos felizardos que foram criados por pais que o amavam e apoiavam, e que foram capazes de responder de uma maneira afetuosa e responsável às suas necessidades de amor e orientação, provavelmente você não sentirá necessidade de perdoar para curar sentimentos de raiva e ressentimento. Mesmo assim, você ainda pode usar o perdão para ajudar a transformar
até mesmo as pequenas irritações e pequenos conflitos que surgem em quase todos os relacionamentos. No entanto, você pode fazer parte da maioria dos adultos que não tiveram pais que fossem capazes de reconhecer e lidar com as suas necessidades básicas de amor e afeição, de segurança física e emocional, de inocência e de brincadeiras. Se os seus pais não satisfaziam essas necessidades básicas e você ainda não se curou, nem curou o seu relacionamento com eles, a sua criança interior possivelmente será ativada todas as vezes que você interagir ou mesmo pensar sobre eles. Essa criança interior também pode ser ativada em outros relacionamentos se as suas necessidades forem significativas e frustradas. A ativação da sua criança interior não é uma reação consciente. Você não tem poder sobre ela. Ela pode ser despertada por uma observação inocente de um dos pais, pelo som das suas vozes ou pela sua mera presença. Às vezes, você pode até se surpreender consigo mesmo quando você está com seu pai ou sua mãe e não se sente como adulto maduro que os seus amigos e colegas sabem que você é. Você os vê e a criança de 7 anos de idade pode aparecer. Os julgamentos dos seus pais são devastadores. As suas exigências e necessidades de controle o deixam furioso. As suas negações o enchem de raiva. Você reage à raiva deles com a sua. Você continua exigindo o amor que eles não são capazes de oferecer. Desistir da esperança de que seus pais algum dia irão satisfazer as suas necessidades costuma acontecer uma profunda sensação de perda e uma grande tristeza que precisa de aceitação e expressão para ser curada. Carol era primogênita numa família de 4 filhos e pais alcoólatras. Seu pai costumava maltratar sua mãe, que Carol sentia que precisava proteger e socorrer quando crescesse. Quando Carol começou a terapia, com 41 anos, ela sentiu raiva da mãe por nunca estar presente e exigiu que ela estivesse presente naquele momento de uma maneira que nunca fizera. Pela primeira vez na sua vida, ela teve raiva da sua mãe e a expressou. Mas só quando sentiu todo o impacto da verdade, de que sua mãe poderia lhe oferecer o que precisava tão intensamente, ela se desapegou da sua profunda dor e tristeza. Liberou o sofrimento mais profundo e começou a se curar. Carol reconheceu que a criança dentro dela não conseguiria o amor e apoio que ela precisava e merecia da pessoa que instintivamente considerava a melhor fonte desse carinho. Como Carol, quando curamos a nossa dor e a nossa criança interior, podemos precisar de terapeutas eficazes e compreensivos, amigos amorosos, grupos terapêuticos e outros membros da família, de Deus ou daquilo que os programas anônimos de 12 etapas chamam de uma força maior, além de si mesmo. Precisa de ajuda. À medida que a criança dentro de você se sente amada, aceita, seguro bastante para se sentir e crescer, você naturalmente nasce para uma experiência mais segura de maturidade. Pode haver muitas coisas em jogo no perdão de um relacionamento tão primário e importante. Há muito do que se desfazer e muito que ganhar. Uma das coisas de que você deve se desfazer é a imagem de como seus pais deveriam ser, mesmo que na infância você realmente precisasse que eles fossem diferentes. Perdoar os seus pais exige que você se livre de expectativas que pedem o que eles não podem dar. Você pode querer que os seus pais sejam diferentes. Você pode apoiá-los ativamente a mudar. Mas para perdoar e ter paz de espírito, você deve se desapegar da ideia de que os seus pais devem ser de uma determinada maneira. Se você continuar a exigir dos seus pais, mesmo que sutilmente, aquilo que eles podem não ser capazes de lhe dar agora, você manterá viva a raiva,
o ressentimento e a culpa para todos os envolvidos. Eu lembrei aqui de uma vez que eu dei aula de yoga para um grupo que um psicólogo estava fazendo um trabalho. Ele trabalhava com pessoas que cuidavam de outras pessoas, de cuidadores. Cuidadores de idosos, de crianças, não importa. Eram cuidadores e esse psicólogo estava fazendo uma atividade, uma atividade com eles. Aí eu dei uma aula de yoga e depois a gente foi para essa atividade. Eu achei muito interessante que ele usou um tema da constelação familiar. Eu não tenho conhecimento sobre a constelação familiar, mas o que ele disse eu achei muito impactante. Você olha para os seus pais como adulto e você julga. Eu faria diferente. Eu agiria de outra forma. Você está olhando adulto e adulto. Eu tenho um modo diferente de ser e eu faria de outra forma. Então, ele fala, esse psicólogo, ele disse, eu achei bem interessante. Olhe para os seus pais como hierarquia. Eles estão aqui e você está aqui. Você é a criança e os seus pais são adultos. Hoje, você como adulto, vivendo essa experiência. Você acolhe o que os seus pais te oferecem. É o melhor que eles têm. É o melhor que eles têm naquele momento com as ferramentas deles, com as experiências, com as vivências, com a bagagem que eles trazem. Eles te oferecem o melhor. Você recebe, acolhe. Acolhe o melhor que eles te oferecem, sem julgar, sem retrucar, sem recriminar, sem trazer nenhum sentimento contrário àquilo, você apenas acolhe, aceita. Você vira de costas para os seus pais e você vai crescendo na sua caminhada, você se visualiza crescendo, você de criança você vai crescendo e você passa a oferecer ao outro o seu melhor. Então você deixa para trás, você corta o cordão umbilical. Se existiu raiva, mágoa, ressentimento, frustração, expectativas que eles te ofereçam algo que eles não podem dar, você corta esse cordão umbilical, vira as costas e segue o seu caminho, oferecendo o seu melhor. E outra pessoa vai acolher o seu melhor, sem julgar, sem criticar, ou não. E você vai ter que aprender a lidar com isso. A perceber que a gente nunca atende sempre as expectativas do outro. E é muito estranho porque a gente quer realmente atender as expectativas do outro, né? Mas nem sempre isso acontece. E é um aprendizado lidar com essa situação. Então é importante você liberar os seus pais para que você siga em frente. Porque senão esse cordão umbilical magnético continua de energia, da raiva, da mágoa, do ressentimento, da frustração. Sendo que o que eles te ofereceram foi o melhor que eles tinham. Então, isso foi só uma coisa. Aí ela traz aqui, pare e pense. Pense em alguma coisa que você quer da sua mãe. Isto é amor, aceitação, afeição, aprovação. Na sua imaginação, veja-se com a sua mãe. Lembre-se de respirar. Agora, diga-lhe o que você quer dela. Então, feche os olhos e experimente. Respire lenta e amorosamente e diga, mãe, ou seja lá como você a chama, né? Às vezes chama pelo nome. O que eu quero de você é, mentalmente diga isso. Diga tudo o que você quer, até sentir-se completo. Respire fundo. Sinta a plenitude de dentro do seu ser. Então diga para ela, mãe, eu não considero mais você responsável por me dar aquilo que você quer, que você tinha falado antes. Eu não te considero mais responsável por me dar tal coisa. Agora, imagine que você está com seu pai e repita esse exercício. Então, você visualiza aquilo que você quer do seu pai. Ele diante de você. E depois você diz, eu não considero mais você responsável em me dar tal coisa. Você tira o peso do ombro do outro. Tira as expectativas do seu coração.
você se torna mais leve. Tira as cobranças, tira os julgamentos. Oi, Amanda, Letícia. O trabalho de nutrição deve passar dos seus pais para você mesmo. É você que deve levar a sua vida adiante, fazendo escolhas que o sustentem e alimentem. O que você quis, precisou e esperou que eles lhe dessem, você irá buscar nos outros e em si mesmo. Fazer as pazes com essa realidade pode ativar em você um bocado de raiva. A sua criança interior irá gritar: não é justo, eles tinham que tomar conta de mim. Era o trabalho deles fazer essas coisas. Embora essa possa ser uma resposta muito autêntica e profunda, chega um momento em que tirar os seus pais do rol dos acusados é um passo necessário ao autofortalecimento. Tirar o peso dos ombros dos seus pais, de que eles têm que te suprir, de nutrir com amor, com respeito. Você agora é um adulto e você é capaz de seguir, de se nutrir. Eles te ofereceram o melhor que tinham. Desapegando-se da luta. Para poder perdoar, você precisa se desfazer da sua luta implícita ao ressentimento. A princípio, isso pode ser muito ameaçador. A luta pode fazer com que você se sinta forte ou vivo. E ao se desapegar da luta com seus pais, você pode sentir-se ameaçado por sentimentos de derrota e desespero. No entanto, às vezes, para podermos ficar curados, precisamos nos permitir temporariamente esses sentimentos, confiando que no outro lado dessas emoções está uma força interior profundamente enraizada na sua consciência. Para nossa surpresa, a luta ou a tensão podem ter se tornado um companheiro de confiança, sempre presente e familiar. Ficou tão natural para você sempre brigar, sempre lutar, sempre ressentir, sempre ter expectativas frustradas, que quando você tira o peso dos ombros dos seus pais, fica esquisito, fica um vazio. Desapegar-se da luta pode mudar fundamentalmente a nossa relação conosco mesmo, assim como com nossos pais. Você pode ter lutado como uma maneira de sentir-se separado deles, e, no entanto, a luta o manteve preso não só a eles, como a sua personalidade infantil. Pense sobre um relacionamento tenso e difícil com um dos seus pais. Se não for esse o caso, pense em alguém com quem você mantém um relacionamento tenso. Está acabando. O que significaria livrar-se da luta nesse relacionamento? Como mudaria o relacionamento? O que sobraria desse relacionamento? Como seria a interação pós-conflito com seu pai ou sua mãe? Como você se sentiria? Como a sua vida mudaria se você tirasse o peso dos ombros dos seus pais, de te nutrir com amor, respeito, compaixão, atenção? Às vezes a gente exige muito do outro e é aquilo que ele não pode te dar, pelo menos naquele instante, naquele momento. É uma última historinha que eu vou ler aqui. Ah, mas ela é muito longa. Eu acho que não sei se eu leio, é uma historinha interessante que ilustra isso aqui. Bruce é um cozinheiro de 32 anos. Seu pai é um agente de seguros workaholic. O pai de Bruce sempre trabalhou até tarde. Quando estava em casa, ou ficava vendo televisão ou trabalhava no seu escritório. Quando Bruce era mais novo, seu pai era um mestre em lhe dar ordens. Mas qualquer tentativa de uma interação significativa da parte de Bruce era tratada agressivamente como uma distração de coisas mais importantes a fazer. Seu pai lhe diria com um olhar de desprezo para não incomodá-lo agora. Como adulto, Bruce estava furioso com seu pai por continuar se comportando da mesma maneira e por tê-lo abandonado emocionalmente na infância. Depois de trabalhar com o princípio do perdão por alguns meses,
Bruce respondeu às questões anteriores da seguinte maneira: o que significaria livrar-se da luta com seu pai? Significaria deixar de odiá-lo pelo seu jeito de ser. Eu o odiei por muito tempo. Eu teria de desistir do único relacionamento que tive com ele. Eu teria que olhar para saber por que ele sempre foi essa pessoa miserável, algo que eu realmente nunca fiz antes. Como mudaria o relacionamento entre vocês? Eu não sei se ele reagiria de uma maneira diferente do que sempre reagiu, mas tentaria falar com ele, algo de que eu já tinha desistido há mais de 20 anos. Eu deixaria de odiá-lo. Na verdade, eu sei que já estou fazendo isso. Eu não peço nada a meu pai desde criança. Eu lhe pediria que fizesse alguma coisa comigo, que fosse a um jogo ou algo assim. Ele gosta de beisebol e não aceitaria facilmente um não como resposta. Eu esperaria quebrar o gelo, mas talvez eu parasse de pedir outra vez. Quando eu o visse, tentaria me relacionar com ele com alguma generosidade verdadeira, o que seria bem diferente, porque ele nunca fez isso. O que sobraria desse relacionamento? Não tenho certeza. Se ele reagisse positivamente, haveria alguma excitação e esperança da minha parte, de que finalmente poderíamos compartilhar alguma coisa. Se ele não pudesse responder, haveria mais tristeza e decepção. Eu sei que teria que aceitar a tristeza. Na verdade, sinto isso cada vez mais. E estou percebendo que se eu não quiser me preparar para mais raiva, eu tenho que deixá-lo ser como ele é. Se ele não quiser ou não puder se modificar. Como seria a interação pós-conflito com seu pai? No mínimo, eu me sentiria diferente por dentro. Poderia não parecer muito diferente do lado de fora, mas eu estaria mais consciente e o culparia menos. Como você se sentiria? Muito mais livre. Também acho que continuaria a me sentir zangado às vezes. Eu sei agora que há um bocado de tristeza sob essa raiva. Portanto, vou tentar reconhecer e sentir isso. Eu me sentiria mais tranquilo, o que é uma novidade para mim. Como a sua vida seria diferente? Eu aceitaria melhor as coisas e deixaria de gastar tanta energia, negando os meus sentimentos e me perdendo em emoções negativas. Eu acho que me sentiria mais forte e melhor comigo mesmo. David é um dentista de 42 anos. Ixi, aqui é outra história, agora chega. Então, o que acontece? Só dele olhar para o pai de um modo diferente, tirando o peso dos ombros do pai, permitindo que ele seja quem ele é, e talvez reconhecendo que aqui, naquele momento, ele ofereceu o que ele tinha, o que ele conseguia, vivendo a situação de estresse, de trabalho, de exigências que ele tinha, ele conseguiu trazer um pouco mais de clareza. Ela sempre traz essa questão, olhar para o outro, para a humanidade do outro, reconhecer a humanidade no outro e em você. É a compaixão, é a compreensão de que o outro... Oi, Bruna, tudo bem? De que o outro pensa e sente de modo diferente. Que cada um tem uma percepção nova, diferente, especial. Aquilo que machuca um não machuca o outro. Então é muito importante você se acolher as suas emoções, acolher quem você é. E tirar o peso dos ombros. Hoje a gente estava falando sobre os pais, Bruna. Tirar o peso dos ombros dos pais de atender às nossas necessidades. De nutrir as nossas necessidades de amor, de respeito, de carinho. Porque nem sempre isso foi possível para eles. Eles ofereceram o melhor que tinham dentro da situação. Então a gente consegue soltar um pouco o apego e libertar o nosso coração. Eu te convido a fechar os olhos. Vamos à nossa meditação. Respire lenta e amorosamente. Alongue a sua coluna, abra o seu peito, relaxe os seus ombros. Sinta o seu corpo.
Acolha todas as sensações, todas as percepções que chegam até você agora. Perceba os sons distantes, os sons mais próximos, sem julgamentos. Apenas perceba. Sinta a temperatura do ar. Sinta o seu corpo. Observe se existe alguma tensão, alguma rigidez. Tente soltar e relaxar. Se isso não for possível, acolha. Acolha o que é, acolha o que você tem hoje. Respire profundamente. Inspire. Expire. Inspire lenta e amorosamente. Expire lenta e amorosamente. Aprofundando a sua conexão interna. Reconhecendo as suas emoções. Acolhendo. Na impermanência em que tudo passa. Como nuvens no céu, os seus pensamentos surgem e passam. Emoções surgem, afloram e passam. Sinta a respiração acontecendo lenta e profundamente. Lenta e amorosamente. Inspira, empurrando a sua barriga para fora, crescendo as costelas e o peito. Expira, sugando o umbigo lá nas costas. Continue respirando, saindo de toda agitação externa, tranquilizando o seu corpo, tranquilizando a sua mente. Pouco a pouco. Reconheça que você pode fazer novas escolhas, sem o peso das experiências passadas. Respire amorosamente e solte. Solte o peso do passado. Sinta essa experiência, sinta-o agora. Sinta o seu corpo respirando. Continue respirando lenta e amorosamente. Traga à sua mente algo de que você é grato. Traga a percepção da gratidão. E sinta a energia da gratidão vibrar no seu coração. A gratidão expande a percepção da abundância. Traga à sua mente a imagem dos seus pais. Sinta gratidão. Eles foram o veículo para que você estivesse aqui hoje. Mesmo que você venha de uma situação não muito estruturada, mesmo que talvez você não tenha nem conhecido os seus pais, ou que tenha sido uma família muito difícil, qualquer experiência que você tenha passado, não importa agora. Apenas seja grato pela vida. Tente trazer ao seu coração a percepção da gratidão por sua existência, pelos seus pais terem permitido que você viesse à vida,
trilhasse esse caminho, essa jornada em que agora você está no seu coração, soltando todas as experiências passadas que possam provocar dor, frustração, raiva. Sinta a gratidão pela vida. Sinta a vida em você pela respiração, respirando lenta e amorosamente, sentindo a vida pulsar no seu coração. Gratidão por todas as experiências que permitiram que estivesse aqui hoje. Soltando, tirando dos ombros dos seus pais a necessidade da nutrição. Eu sou capaz de me nutrir sozinho. Eu sou fonte infinita de amor. Eu mereço ser amada. Eu mereço amar. E eu solto todos os julgamentos. Eu solto toda a rigidez. Eu solto a raiva. Eu solto tudo aquilo que me impede de olhar com compaixão aos meus pais, com amorosidade, trazendo a compreensão de que eles fizeram o melhor que podiam. Ai, a minha gata se esfregou no tripé. De que eles fizeram o melhor que eles podem. Respire lenta e amorosamente. Sinta a liberdade em ser quem você é. Eu solto o passado. Eu posso fazer novas escolhas sem o peso das experiências passadas. Reconheço a minha capacidade de superação, de olhar com amor para as minhas dores, mágoas, medos ou culpas. Respire lenta e profundamente. Sinta a paz preencher todo o seu ser. Sinta a liberdade em ser quem você é. A liberdade em se nutrir com amor, com respeito, com o alto amor, a aceitação, acolhimento. Respire. Respire lenta e amorosamente. Eu me sinto melhor a cada dia. Eu posso fazer novas escolhas, sem o peso das experiências passadas. Eu posso fazer novas escolhas, sem o peso do passado. Eu solto tudo que limita a minha caminhada a partir de agora. Aos poucos, vou trilhando internamente caminhos luminosos que me conduzem ao perdão, talvez. Caminhos luminosos que eu posso escolher novas alternativas. Sinta a sua respiração acontecendo profundamente. Sinta soltar toda a tensão, toda a rigidez. Sinta-se um pouco mais leve. Respire plenamente. Eu sou fonte infinita de amor. E desse amor emana luz.
essa luz que irradia para todo o meu ser. Sinto um sol no seu peito, iluminando e curando as suas emoções, restaurando, fortalecendo quem você é. Deixe o seu corpo respirar sozinho agora e sinta-se um pouco mais leve, talvez. Acolha esse instante, essa experiência. Permita-se estar em paz. A meditação nos conduz a nós mesmos. E a primeira percepção que nos traz é que nos sentimos mais confortáveis e à vontade na nossa presença, com quem somos. Sinta a paz preencher o teu ser. Sinta a paz vibrar no seu coração. Eu sou fonte infinita de amor e desse amor emana luz. Lentamente vá movendo os pés, movendo as mãos, abrindo os seus olhos. Faça uma respiração profunda. Solta. Vamos levar os ombros lá nas orelhas, inspirando. Solta. Inspira. Solta. Mais uma. Inspira. Desculpa, minha gata ficou movimentando o tripé, mexendo e eu segurando, tentando resolver essa situação aqui. Espero que estejam bem. Na quinta-feira continuamos a leitura do livro, finalizando com a meditação. O livro Perdão, o livro do perdão. Hoje nós falamos sobre os pais, perdoar os pais, acolher quem são e sentir que você é responsável por se nutrir com amor, com respeito, com compaixão, tirando o peso dos ombros do outro pela sua nutrição. E vamos aos poucos nos percebendo mais fortes. Hoje é quinta, então na próxima terça, semana que vem será a última semana desse ano da leitura. Então será terça e quinta-feira da semana que vem, estaremos aqui lendo, fazendo os exercícios do livro e no finalzinho uma pequena meditação, tá bom? Terça e quinta-feira da semana que vem, aí depois voltamos em janeiro, porque depois vem a semana do Natal, Ano Novo, então retornamos em janeiro. Gratidão pela sua presença, espero que estejam bem, fiquem em paz, que todos os seres possam ser felizes e sentir a paz. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Gratidão imensa. Namastê. Fiquem em paz. Tenham um lindo dia. Hoje às 20 horas temos aula de yoga no meu Instagram. Sejam bem-vindos. Quem ainda não fez, venha conhecer. Tá bom? Gratidão imensa por sua presença. E até terça-feira que vem. Hoje já é quinta, né? Até terça-feira que vem. Gratidão.